Paz e graça, amados irmãos. Mais uma vez, queria agradecer a Deus por estar na sua presença e na vossa presença. Deus e Pai, obrigado por estar na tua presença e na presença dos meus amados irmãos. Pai, agora peço que continues connosco, ajuda-nos a ser mais de ti, ajuda-nos a viver mais para ti. Dá-nos um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a cumprir o teu querer. Ajuda-nos a viver a tua palavra, a falar dela e a viver a tua palavra e a ser mais como tu queres que nós sejamos, a ser a tua igreja, Pai. Oh Pai, é tudo que eu te peço e agradeço. Em teu nome, Jesus, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados, queria-vos pedir duas coisas: que nas vossas orações se lembrassem do povo de Israel e de Jerusalém, no propósito que infelizmente infelizmente ou felizmente já não sei se querem que eu vos diga, mas como a gente sabe que o homem é como é, né? Infelizmente com a Cássia já não estamos. Infelizmente. Mas pronto. Deus sabe o que faz, não é verdade? E então queria-vos pedir que por ela não continuem a orar por ela, não é mesma? Mas não estamos mais. Agora, queria-vos pedir que se lembrassem sim do povo de Israel e de Jerusalém. Depois, o que eu tiver a dizer que não esteja de acordo com a palavra ou com o assunto, digam-me em nome de Jesus, pois também sou homem para errar. Amados, então agora temos estado a falar da igreja. Já falámos de alguns conjuntos que fazem com que a igreja, que fazem parte da igreja, da tenda da congregação, assembleia, reunião, e já vimos o que cada um dos factores significavam. Agora temos a ver a igreja. Já vamos no terceiro vídeo da igreja, então agora vamos ver mais uma vez. Como eu costumo fazer. Igreja, a comunidade nas Escrituras que reconhece o Senhor Jesus Cristo como Supremo Legislador, conjunto de fiéis ligados pela mesma fé e sujeitos aos mesmos chefes espirituais. Queria ler convosco hoje, amados, em Atos dos Apóstolos, Atos 5:11. Quem tiver a vossa palavra convosco e quiser me acompanhar em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 11. Versículo 11. E diz assim a Santa Palavra: E houve grande temor em toda a igreja e todos os que ouviram estas coisas. Aqui, amados, podemos ver, toda a igreja ficou com um grande temor quando ouviu estas coisas. Ou seja, porquê? Porque, eu não quero mentir, não me lembro bem do nome, mas acho que era Ananias. É exatamente, Ananias. Porque Ananias e sua mulher, eles aqui faziam aqui a multidão, vendiam tudo o que tinham. E cada um, como já sabemos, cada um era, cá para mim é o que falta hoje em dia, mas isso, enfim, pronto, não se pode ter tudo, não é como se costuma dizer. Se poder ter tudo, pode, só que não, o homem não o quer, mas isso é uma parte. Agora, então o que é que acontece? Acontece que então a multidão vendia e nada considerava que era seu. Então um era a mente e o outro era o coração da multidão. E então nada achavam que eram deles. Era tudo, davam tudo uns aos outros e não faltavam nada. Ananias e a sua mulher decidiram mentir. E ainda por cima, é isso que eu não percebo. Que mentir, ainda por cima, decidiram mentir a pessoas que tinham o Espírito Santo com elas. Pessoas que viam com os olhos, mas não deles, mas sim com os olhos de Deus. Pessoas que Pedro disse, não, que Pedro então aqui disse logo, é isso que eu admiro e vejo. E daí que foi por isso que as pessoas ficaram com temor. Não foi, se calhar até foi aqui que os católicos, quando começaram a ler, e que quando coisas, se calhar até pensavam que era por Pedro, mas não. Pedro não foi Pedro que fez as coisas, mas sim Deus. Agora, vejamos, aqui é uma coisa que eu admiro.
Pedro podia ter dito, mas tu mentiste-me a mim. Porquê é que me mentiste? Mas não. E gosto desta... Não é o versículo que está em questão, mas sim o que Pedro disse, para depois haver o temor que houve perante a igreja. E é isso que nós temos que ver em conjunto na igreja, é isso que temos que ver. Porque aqui diz, no versículo 9, então Pedro lhe disse, porque é que entre vós concordastes que, porque é que entre vós concordastes para tentar o Espírito do Senhor. E então aí estão aí à porta os pés do... Não, quero ler antes, peço desculpa. Aqui no versículo 3, Pedro disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retendo a parte do preço da propriedade, e guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu, expirou, e um grande temor caiu sobre todos os que o ouviram. Aqui podemos ver outra coisa para chegar lá ao contexto. Quando aqui fala que a igreja toda, aqui um temor sobre toda a igreja, aí está. Nós dizemos que somos o templo da igreja, não é? Ou o templo de Deus, peço desculpa. Do Espírito de Deus. Pois lá está. O que Ananias fez não enganou a Pedro. Porque Pedro, se fosse um homem sem o Espírito Santo, ele até dizia, pronto, olha, enganaste-me, paciência contigo. O dinheiro era teu. Mas não. Pedro tinha um Espírito Santo. E Pedro disse. Foi quando Pedro disse. Porque é que Satanás encheu o teu coração? Porque é que tu fizeste isso? Porque é que te armaste em traduzindo para hoje, em garanhão ou em esperto? E não mentiste aos homens. Não mentiste a mim nem a qualquer um de nós. Mas sim a Deus. Porque é que o fizeste? Ou seja, com isto tudo, quando caiu um temor sobre a igreja, pensemos. Pedro falou nisto. Muito bem. Agora pensemos. A igreja é o templo do Senhor, não é o que o Paulo disse aos Coríntios? Agora vamos ver uma coisa. Todos nós somos o templo do Espírito Santo. Agora, aqui Pedro, quando disse isto e quando caiu o temor, foi para que nós víssemos que mesmo que nós mentamos a este e àquele na igreja, estou a falar na igreja, atenção. Bem, fora também é mau, é claro. Mas mesmo que nós mentamos a um e a outro na igreja, fora da igreja, agora pensemos aqui uma coisa. O que é que Pedro disse? Não disse que Ananias e a sua mulher mentiu sim, mas a Deus? Porque é que Satanás fez o que fez com eles e eles concordaram? Como podemos ver. Até aí podemos ver uma coisa. Porque é que nós por vezes mentimos, mas pensamos que só temos a mentir uns aos outros? A igreja não é o templo de Deus? Então, porque é que temos a mentir? Muitas vezes pensamos que estamos a mentir. Eu a ti, por exemplo, ou tu a mim, mas nunca nos lembramos. É para aí. Somos o templo do Espírito Santo. Então porque é que temos a mentir também a Deus? Lembras o que é que Pedro disse? Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. Caiu o temor sobre a igreja. Era isto que eu queria dizer. Era isto que eu queria lá chegar. Quando nós mentimos, quando nós atacamos ou isto ou aquilo, algum de nós estamos a atacar. Ou tentar atacar. É que nem tentamos, nem temos hipótese. Agora pensa. Há contendas às vezes entre nós. Agora vê o que é que aqui Pedro disse.
como é que é? Ananias, porque encheu Satanás. Se encheu de mentira, Satanás também é capaz de encher qualquer coisa, o coração do crente, de qualquer coisa. E nós só temos uma coisa a fazer. Ou deixamos que isso entre no nosso coração, ou não. Ou deixamos o templo de Deus ser profanado, ou não. Deus deu-nos o livre-arbítrio. Ou ficamos manchados por não perdoar, porque não queremos. Ou ficamos manchados por contendermos a torto e a direito, porque queremos. Ou ficamos manchados por várias coisas. É só pensar. Eu aqui há pouco tempo, sexta-feira, passou. Fiquei manchado. Não vou dizer que não. Mas pronto. Fiquei entre mim e Deus. E Deus sabe. Já pedi perdão a Ele. Mas fiquei manchado. Eu sei que fiquei, infelizmente. Mesmo que fosse de felicidade, mas fiquei manchado. E tento não fazê-lo, mas fiquei manchado. Por exemplo. Então, se isso ficou manchado, e se pensava eu, bem, uma vez não há de fazer mal, não? Mas deixei que o inimigo me pusesse isso no coração. Uma vez não faz mal. Uma vez não faz mal, mas ficou a mancha. Então, lá está. Nós temos o livre-arbítrio. Não é só o mundo. Nós também o temos. Agora temos que pensar e ver esta passagem 5, onde diz a mentira de Ananias e Safira, e refletir bem nesta passagem. Atos 5. E pensar e ver. Mas já não é como naquele tempo. Pois não. Mas se calhar era preciso que fosse nesse tempo. Porque se fosse um homem assim como Pedro a falar assim a certas pessoas e as pessoas, pum, caíssem assim mortas, aí é que se calhar as pessoas começavam a pensar duas vezes e ups, é melhor começar-me a comportar. E já era diferente. Eu creio. Já não digo na época dos Papas que isso não era nada. Comparado àquele tempo, não era nada. Mas fosse como naquele tempo, acredito e de certeza que a igreja ficava de pé que era um instantinho. Mas também é pena estarmos assim, mas não estou a criticar ninguém, nada do género. Mas é pena estarmos assim, mas o pior que há de vir, aí então, não sei. Mas o pior que há de vir, pois aí não há depois solução para retroceder e depois aí vão pensar, mas porquê que eu não retrocedi? E depois aí é o pior. Porque até mesmo nós vamos responder pelo que fizemos. E a palavra fala nisso. Até fala nos líderes e tudo. E nós pensamos nisso? Se calhar até não. Vou viver a minha vida, vou curtir, vou fazer isto, fazer aquilo. Mas não pensamos na palavra. Mas naquela altura, quando for aquela altura do Apocalipse, quando fala do juízo final, aí se calhar, ui, agora? Porquê que eu não fiz isto? Porquê que eu não fiz aquilo? Jesus no início diz, quando ele vier, todos se lamentarão. Todos. Amados, acho que devemos começar a pensar duas vezes e a ver, bem, não é este está certo, não é aquele está certo. Não é isso que eu estou a querer dizer. Mas é agarrar-nos mais à palavra. E se tivermos obras que nos possam ajudar, enciclopédias e coisas que nos ajudem a compreender mais as Escrituras, comecemos mais a nos apegar a Deus. É isto que eu acho que devemos fazer. Não é por eu estar a falar que tenho razão, não é aquilo. Não. Acho que é começarmos a nos apegar mais a Deus. Pedir-lhe ajuda. Pedir-lhe que Ele nos ensine a viver para Ele. Isto é a minha opinião. Mas cada um sabe de si, não é verdade? Que Deus vos abençoe, hoje e sempre.
e até já.